O rock nasceu nos Estados Unidos nos anos 1950 como uma mistura de gêneros. Foi uma revolução musical e cultural. O rock é mais do que um estilo musical, é atitude, expressão e história. Ele marcou gerações e inspirou milhões de pessoas ao redor do planeta. Aos 16 anos, Vinícius Rodrigues começou a trilhar sua jornada na música. Estudou guitarra na Escola Espaço do Músico e violão erudito na tradicional Fego Camargo. Hoje, no alto-falante, o artista traz o rock clássico, como Van Halen, AC/DC e Metallica. Então, vamos curtir juntos a apresentação de Vinícius Rodrigues.
primeira memória com música mesmo é quando eu tinha uns 4 anos. E eu lembro que eu estava na rua da casa de uma tia minha e um carro passou tocando uma música do Red Hot Chili Peppers. E aí, nossa, eu memorizei aquela música. Eu escutei uma vez só e aquilo ficou na minha cabeça, nunca mais esqueci. E aí, quando eu tinha de 15 para 16 anos, os meus pais, eles têm um afilhado que toca guitarra, né? Ele toca já há muito tempo também. E aí ele e o irmão dele tem uma banda, inclusive, de rock. E aí eles tocavam, né? Eles tocavam, ensaiavam lá e eu adorava ver eles ensaiando, achava sensacional. Até hoje acho, inclusive. E aí foi basicamente isso. Eu comecei a me influenciar primeiro quando eu era criança, escutando músicas, inclusive os estilos que o meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, são bem variados. Então, no fim das contas, eu acabei variando bastante nesse sentido. Mas enveredei mais pro lado do rock mesmo, né? E aí foi basicamente assim, eu via os dois ensaiando, né? E quis tocar também, achei sensacional. Meu sonho era tocar 2 músicas. Aí eu me lembro que em 2013, foi de 15 para 16 anos, meu pai me deu um violão, que era bem difícil de tocar, inclusive, mas me ajudou bastante nisso. E daí eu aprendi essas 2 músicas. Falei, nossa, mas eu não quero ficar só em 2 músicas. Aí foi digamos assim, um caminho sem volta, né? Porque daí foi uma atrás da outra, eu não parei mais. As 2 músicas eram uma do Nirvana, Come As You Are, e a outra ela é do Bob Dylan, na verdade, essa música, mas ela foi regravada pelo Guns N' Roses. Eu conheço conheço mais a versão do Guns N' Roses, que é a Knocking on Heaven's Door. Acho que até o Zé Ramalho fez uma versão nacional aqui, brasileira, dessa música. Mas foi basicamente isso. Aí dessas 2 em diante eu não parei mais. Comecei no violão. Eu lembro que até eu queria começar direto na guitarra, não queria saber de violão. E aí esses meus dois amigos, eles falaram, olha, começa no violão, ele é um pouco mais, entre aspas, difícil, mas vai te dar mais casca, né? Vai te dar mais digamos assim, mais base para você conseguir ir para a guitarra. E foi basicamente isso. Eu fiquei de 2013 para 14, ali 15 mais ou menos, só no violão, e depois ganhei uma guitarra do meu pai. E essa aqui, inclusive, é a segunda guitarra que ele me deu, e está comigo até hoje. E basicamente isso. Aí foi caminho sem volta, como eu disse, né? Em 2015, eu completei 18 anos, aí já comecei a trabalhar. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, então dificilmente ia achar alguma coisa naquela área, né? Porque parece que eu fiz engenharia civil. E aí, só que aí surgiu a oportunidade de trabalhar na antiga FUST, que hoje quem cuida dessa parte é a Funcabs, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar dando aulas no convênio, onde eles dão aulas para as crianças e adolescentes, musicalização, iniciação musical. E aí foi um universo que eu acabei entrando, e também porque tem a ver com o que eu queria fazer, que era música, né? E aí acabei ficando por muito tempo lá, inclusive entrei em 2015, e aí no ano passado, 2024, que eu fui mudar de emprego. Hoje eu estou numa área que não tem a ver com música, mas por muito tempo fiquei dando aula de música, musicalização, iniciação musical, prática musical também nas escolas, aulas de violão também já dei nas escolas. Então esse foi o caminho que eu tomei.
quando eu entrei na Fego, eu sempre fui, sou até hoje muito roqueiro, né? Eu gosto de rock, gosto de metal. E quando eu entrei na Fego para fazer violão erudito, algumas coisas que eles me podaram desde o começo foi não usar mais palheta. Então é basicamente praticar só usando ali os dedos, as unhas, né? E a postura, enfim. Então eu tive que, entre aspas, deixar de lado essa minha cultura de metaleiro, de roqueiro, e fui pro lado erudito. E lá o pessoal, eles são mais... Tanto é que vem daí a palavra conservatório, eles são mais conservadores nesse sentido de... violão erudito, tem que tocar exatamente o que está ali, e enfim. E eu sempre fui muito do improviso. E essa parte de aprender a tocar aquilo que está escrito e aprender a leitura musical, isso foi muito bom. Isso foi excelente para mim, porque você aprende a desbravar diversas áreas da música que antes você nem imaginava que você ia desbravar antes, né? Então, ajudou demais, o crescimento foi muito bom. É que eu acabei começando a trabalhar, comecei a dar aula de músicas e tal, e daí acabou não ajudando muito para eu continuar estudando na Fego. Mas lá eu aprendi muita coisa, nossa, coisa demais, assim. As minhas influências musicais são basicamente de roqueiros, como eu falei, são basicamente metaleiro, né? Então, assim, uma das primeiras foi o Slash, guitarrista, tanto é que essa guitarra ela tem um formato, é o mesmo formato da dele, porque eu queria muito ter uma guitarra parecida com a dele. E depois vieram outros guitarristas, principalmente do Metallica, o James Hetfield, o Kirk Hammett, o Zakk Wylde, também guitarrista do Ozzy Osbourne, Dimebag. Então, assim, só o pessoal do metal mesmo. E claro, no violão também, no violão erudito, teve o Francisco Tárrega. Tem um outro violonista que eu gosto muito, que é o Isaac Albeniz. E eu gosto muito do Agustín Barros também. Agustín Barrios. Ele incrível. Não cheguei a aprender algumas peças deles ainda, porque eu estou mais focado na guitarra. Mas mais pra frente eu pretendo sim. Incrível. Os caras que tocam demais e grandes músicos, né? Eu vou falar um cara que ele é do período barroco, então é um músico erudito, que é o Johann Sebastian Bach. Eu escuto muita coisa dele, assim, sou bem religioso com relação a ele, porque eu escuto muita coisa dele. E ele foi um dos primeiros a introduzirem a ideia de improviso dentro do contexto erudito. Então, ele mistura duas coisas que eu adoro, que é o improviso, eu adoro improvisar e criar, e acho que a melhor parte da música eu adoro reproduzir coisas dos outros, riffs e técnicas, enfim. Mas é muito bom criar coisa sua também. Então, ele trouxe isso junto com o contexto erudito, que eu adoro também. Então, eu colocaria o Johann Sebastian Bach. Eu costumo falar bastante, eu gosto muito de futebol também. E eu acho muito legal, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ele é um cara extremamente disciplinado. E ele ensina isso pra gente, a gente pode aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas. Seja na área pessoal, profissional, enfim. E eu acho que a disciplina, ela faz parte do processo de humanização. Você se torna mais ser humano quando você entra nesse processo de disciplina, né? Então, essa consciência eu comecei a desenvolver, graças a Deus, relativamente cedo. Tinha acho que 18 para 19 anos que eu acabei fazendo o violão erudito. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. A disciplina fez toda a diferença na minha vida.